primeiro ano. Vim aqui rapidinho gravar um vídeo para vocês, porque agora a gente vai juntar as duas melhores disciplinas. Então, a gente vai colocar biologia e matemática na mesma caixinha. Então, eu vou explicar para vocês alguns conceitos de RNA e DNA, e aí a gente vai conseguir aplicar a matemática dentro desses conceitos. Então, se divirtam! Muito bem, gente. Primeira coisa que nós temos que lembrar são as bases nitrogenadas que formam o DNA. Então, o DNA ele é formado por 4 tipos de bases: adenina, citosina, guanina e timina, que a gente pode sempre representar pela primeira letra, ok? Quando a gente enxerga uma molécula de DNA, vocês estão vendo aqui que ela sempre vai ser representada por 2 fitas que estão conectadas. Então, imaginem o DNA literalmente como uma escada com um corrimão, tá? Esses degraus que estão formando a escada seriam as bases nitrogenadas. Então, a gente sempre vai ter 2 bases nitrogenadas se comunicando, né? Se ligando uma com a outra. E existe uma regra, ok? Qual é a regra? Que a citosina sempre se liga à guanina e a adenina sempre se liga a... Olha, gente, meu mouse está muito ruim, me perdoem. Mais um investimento que eu vou ter que fazer na quarentena. A timina, ok? Então, vamos lá. A sempre vai se ligar com T e C sempre vai se ligar com G. Existem várias formas de gravar isso, né? Tem gente que gosta de usar o nome lá dos cantores, Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Na real, eu gravei, não contem isso pra ninguém, que eu não deveria estar falando isso num vídeo, né? Mas, enfim, na minha época, eu era muito apaixonada por um menino que se chamava Tiago. E eu gravei que Ana, A, sempre se combina com T, de Tiago. Ana e Tiago. Lamento informar, mas não deu em nada. Sucesso, né? Então, lembrem disso, criem a regra de vocês na cabeça e vai dar tudo certo. E não sofram por um Tiago, meninas. Muito bem, gente. Depois de conhecer as bases, saber que A se liga com T, C se liga com G, nós vamos classificar essas bases. Então, elas podem ser classificadas em 2 grupos, que a gente chama de púricas e pirimídicas. Por que raios, né? Elas recebem esses nomes tão difíceis, qual é a diferença entre as bases? Então, as bases púricas são aquelas bases que vão ser formadas por 2 anéis. Olhem aqui no esqueminha. Então, bases púricas, guanina e adenina, formada por 2 anéis, estão vendo? Aqui eu tenho uma adenina, ó, aqui em cima, formada também por 2 anéis. Então, essas são as bases púricas. As bases pirimídicas são citosina e timina. Então, tem aqui, ó, citosina e timina. Estão vendo que ela só tem um anel? Então, pirimídicas, um anelzinho, púricas, 2 anéis. Outra coisa importante para lembrar, gente, é que nós temos que analisar quantas ligações, né, quantas pontes de hidrogênio estão acontecendo entre a ligação de C com G e A com T. Então, olha só, quando a adenina se comunica com timina, elas formam 2 pontes, 1, 2. Enquanto citosina e guanina formam 3 pontes. Então, quando a gente vai representar, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um traço A, 2 tracinhos, T. E quando você vai representar citosina e guanina se ligando, você vai fazer 3 tracinhos, indicando que tem 3 pontes de hidrogênio entre elas. Como eu estou cheia dos esquemas, vocês vão poder utilizar mais um. Ó. Existe um macete para lembrar da classificação das bases, que é purga. Purga são as bases púricas, guanina e adenina. Lembrou disso, né, gente? Já sabe classificar o outro grupo. Muito bem, primeiro ano. Agora nós vamos colocar as 2 matérias mais legais de todas. Ricardo deve
deveria, na verdade, assistir esse vídeo, por eu estar falando tão bem assim da disciplina dele. Então, como que a gente pode colocar as duas disciplinas juntas? Olhem esse exemplo de problema que eu trouxe para vocês. Uma fita de DNA possui em 30% da sua composição guanina. Ok? Guardem essa informação. 30% na fita, é guanina. Determine a porcentagem das demais bases. Ok, por onde começaremos? Eu sei que eu tenho 30% de guanina, então essa informação aqui o problema me deu, ok? Se eu lembrar, a guanina sempre se liga com a citosina. Se eu tenho 30% de guanina, gente, automaticamente eu tenho que ter 30% de citosina, porque elas sempre estão ligadas uma à outra. Então, se eu sei de guanina, eu sei de citosina. Quanto deu aqui de porcentagem? 60%. Ó, meus números de professora não, né? Uma criança que está aprendendo a escrever aqui no mouse do notebook, mas vamos lá. Fechei 60% para eu completar minha fita de DNA 100%, ainda me sobram 40%. Então, nesses 40%, eu vou colocar as duas fitas que estão sobrando. Quem são as duas fitas? Timina e adenina, certo? A timina sempre se liga com a adenina. Então, se sobrou 40% para essas duas fitas, divido, né, gente? 20% para cada uma. Ok? Espero que tenha feito sentido. Se não fez sentido, volta o vídeo de novo e assiste a professora falando. Outra informação importante para os nossos probleminhas sobre DNA e RNA é a gente conseguir identificar qual é a sequência da fita complementar de DNA. Por exemplo, aqui o problema me diz que uma fita de DNA possui a seguinte sequência de bases. Ó, a sequência dela. E ele quer saber qual seria a sequência da fita complementar. Lembrando, né, gente, DNA é fita dupla. Então, eu tenho a fita que o problema me deu e ele quer saber qual vai ser a sequência. Zero dificuldade. O que eu sei? Que A sempre se liga com T. Então, eu vou começar. A se liga com T, C se liga com G, G se liga com C, T se liga com A e vou fazendo isso até o final. Não vou ficar fazendo isso aqui, porque senão, né, o vídeo vai dar 10 minutos. Eu não quero isso. Então, basta que vocês lembrem que adenina se liga com timina e citosina se liga com guanina. E aí eu vou fazendo o pareamento das bases, né? Então, vejam aqui que até o final, ó, guanina com citosina citosina com guanina e por aí vai, ok? Então, questão simplesinha também para resolver. E essa última aqui que a gente vai fazer juntos é, ao invés do problema querer a sequência da fita de DNA, ele quer o seguinte, ele me dá de novo a fita de DNA, olha a informação importante, gente. E ele quer saber qual seria a sequência da fita de RNA formada a partir dela. Aqui temos um problema. No RNA, nós temos uma base que é trocada. Então, nós não temos timina no RNA, nós temos a base uracila. Então, o que vai acontecer quando a gente tiver que produzir uma fita de RNA a partir de uma de DNA? O A, ele agora vai ter que se ligar com o U. Se ligar não, né, gente? Ele vai formar uma fita de RNA, que é uma fita simples. Então, essa fita aqui vai ser formada. Citosina e guanina não muda nada. Eu só vou mudar na sequência do A, ao invés do A se ligar com a timina, como ela estava se ligando na fita de RNA, vai se ligar com a uracila. Com a uracila é bom, né? Com a uracila. Então, vocês têm que prestar atenção. Ó. Toda vez que eu tiver adenina, eu tenho que fazer a comunicação com uma uracila. É isso que troca na fita de RNA. Depois que essa fita aqui, ó, de RNA, ela vai ser formada, essa fita de RNA pode sair de dentro do núcleo e levar a informação para produzir uma proteína.
Então, gente, deixei uma listinha de exercício, façam no caderno e me mandem foto que essa atividade vai valer uma nota para vocês. Beijocas e um excelente final de semana!